quinta rodada do Brasileirão e os destaques vão para os times paulistas, Corinthians no sábado e o São Paulo que venceu o Clássico no domingo. O Palmeiras na liderança da tabela e todos os gols dos jogos de sábado e domingo aqui para você. Então fica ligado e vem comigo. Fala mesmo, galera, vem chegando. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou o Thiago e aqui é o Fala Mesmo, nosso papo de bola. Destaque de domingo é o São Paulo que venceu o Clássico no Morumbi contra o Santos. No primeiro tempo, domínio total do São Paulo. Com menos posse de bola ainda, foi muito mais objetivo. Sem Lucas, sem Oscar, sem Carelli, quem vem numa fase maravilhosa é o Ferreirinha. O craque do momento para o time do São Paulo que não para de fazer gol. Neto, já são 5, hein, craque Neto? Estamos contando. O Ferreirinha vem jogando monstruosamente pelo São Paulo, chamou a responsabilidade para si, tá criando, tá indo para cima, tá fazendo gol, que é uma beleza, tá sendo o cara do São Paulo sem os seus jogadores principais. E ele mesmo, no primeiro tempo, cria a jogada, se enfia na área do meio dos zagueiros para receber a bola cruzada e fazer 1-0 para o São Paulo. Logo em seguida, o Santos perde a bola mais uma vez e no contra-ataque, o São Paulo com Lucas Ferreira encontra o André Oliveira dentro da área para ampliar o placar para o São Paulo. 2-0. No finzinho do primeiro tempo, Tiquinho diminui para o Santos de pênalti, fazendo 2-1, placar do primeiro tempo. Domínio total do São Paulo no primeiro tempo. O Santos não conseguiu fazer absolutamente nada, uma marcação fraca, pouca criação. Não conseguiu o entrosamento que eu acho que está esperando, a falta do Neymar, a falta do Soteldo está fazendo muita diferença. O Roleiser, na minha opinião, fez o melhor jogo dele contra o São Paulo, mas faltou outros jogadores para jogar junto com ele. Depois do segundo gol, o São Paulo afrouxou um pouquinho, começou a tocar mais uma bola e cadenciar o jogo. E assim, no segundo tempo, continuou o São Paulo igual, tocando bola, cadenciando o jogo, sem ritmo, sem muita finalização, não foi muito para cima e ficou assim o segundo tempo inteiro. E o mais engraçado é que o Santos também ficou assim. O Santos não foi para cima no início do segundo tempo. Demorou muito para poder ir para cima. Acho que só nos 10 minutos finais, depois das substituições, que entrou o Tassiano, que entrou o Pituca, conseguiram dar algum ritmo a mais e botar alguma pressão no São Paulo. Porém, isso foi 10 minutos do segundo tempo, faltando 10 segundos do segundo tempo. E aí não dá mais. Ainda teve uma chance com o Tassiano, que o goleiro Rafael fez uma bela defesa, mas mesmo assim não deu. Então, assim, o São Paulo foi muito maior que o Santos nesse clássico no Morumbi. O Santos precisa muito de um time sem Neymar. Porque quando joga com o Neymar ainda dá certo. Quando não joga, tá perdido em campo. Tá muito perdido em campo. César Sampaio precisa dar uma ajeitada nesse meio campo. Eu ainda acho que ele é bom nisso. Eu acho que tem que dar essa chance para ele. E eu acho que ele vai conseguir dar certo. Mas parabéns pro São Paulo, que foi a sua primeira vitória no Brasileirão também, fez um belo jogaço e mereceu sair de lá com esses 3 pontinhos. E agora vamos aos gols e resultados dessa quinta rodada do Brasileirão. Começando pelos jogos de sábado, o Corinthians em casa recebe o Sport Recife e ganha de virada. No finzinho do primeiro tempo, o Sport Recife abre o placar com Sérgio Oliveira, fazendo 1-0 Sport Recife. No segundo tempo, vou falar o quê? Não tem muito para falar. O Memphis que desabafou, demitiu o treinador, foi lá, fez o primeiro e ainda fez o segundo gol na vitória do Corinthians. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Corinthians e Sport. Vai aparecer no finalzinho desse vídeo aqui, então fica ligadinho aí, no finalzinho você clica e vai lá dar uma conferida. E o Flamengo vai até São Januário e fica no empate, 0-0 contra o Vasco da Gama. Eu acho que o Flamengo esgotou a sessão de gols que teve na rodada passada. Fez os 6 contra o Juventude e aqui não conseguiu fazer nenhum contra o Vasco. Um jogo para os goleiros, tanto do Vasco quanto do Flamengo, fizeram belas defesas, atuaram muito bem pelos seus times, deixando o placar de 0-0. E o derby gaúcho, Inter e Grêmio, tumultuado o joguinho, hein? Expulsão para um lado, expulsão para o outro. Acréscimos um pouco mais que o normal, né, juizão? Dá 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo não é para todo mundo não, hein? Brincadeira isso aí. Mas ficou no 1-1,
Aos 38 minutos do primeiro tempo, depois do chute cruzado, a bola rebate na área e acaba batendo no goleiro e empurrando para dentro do gol. Uma pena para o goleirão Antony nesse gol contra, deixando 1-0 para o Grêmio. E no segundo tempo, ele mesmo, Alan Patrick, que também não para de fazer gol para o Inter, tá jogando um bolão mesmo, de pênalti, vai lá e empata o jogo, deixando esse placar final de 1-1 para o Grêmio Internacional. Outro empate na rodada, agora Juventude e Mirassol. Ficaram no 2-2, mas foi um jogão de bola. Enio, aos 24 minutos, abre o placar para o Juventude, fazendo 1-0. E o Mirassol, no primeiro tempo, aos 34 minutos, com Luri, empata o jogo, deixando 1-1. E ainda no primeiro tempo, o Juventude ataca e faz um golaço com o Batalla. Olha esse chute no canto. Que tirada do goleiro, que categoria. Belo gol. E no segundo tempo, pênalti para o Mirassol. E quem vai bater? O maior batedor de falta e pênalti do momento, né? Reinaldo, ele mesmo. Vai lá, converte o pênalti e deixa o placar final 2-2 esse empate entre Juventude e Mirassol. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo no Mineirão e Coelho marca o único gol da partida, dando a vitória para o Atlético em cima do Botafogo. E segue o líder, o Palmeiras vai até Fortaleza e no finalzinho do primeiro tempo, falta para o Palmeiras uma falta totalmente absurda e desnecessária do Daverson na linha de fundo, o cara nem tinha muito para onde ir, ele vai lá e dá essa pancada no cara, totalmente desnecessária. A bola cruzada na área e o Facundo, que está numa fase muito boa no Palmeiras, abre o placar e faz 1-0 para o Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras avança, vai para cima e com Emanuel Lopes amplia o placar, fazendo 2-0 em cima do Fortaleza. E ele mesmo, Daverson, tentando se redimir da falta do primeiro tempo, foi lá, diminuiu para o Fortaleza, fazendo 2-1, porém já era tarde demais e o placar final ficou nisso. 2-1 para o Palmeiras, aproveitando o empate do Flamengo, o Palmeiras sobe na liderança, topo da tabela, 13 pontinhos, não tem mais ninguém empatado com ele. Parabéns pro Verdão, líder da tabela. No Rio de Janeiro, o Fluminense recebe o Vitória da Bahia e no primeiro tempo, linda jogada entre Ares e Samuel Xavier, cruzou essa bola na área e sobrou para quem? Pro Cano fazer de cabeça 1-0 pro Fluminense. E não é só o Fluminense não. Pro Vitória, Lucas Braga, aos 45 do segundo tempo, começa uma jogada e entre um passe e outro a bola sobra para ele fazer o gol de empate do Vitória em cima do Fluminense. O Fluminense sai com o empate do Maracanã, Renato Gaúcho invicto ainda no Brasileirão com o Fluminense. E como o Ronaldo Fenômeno falou, eu também apoio essa ideia. Renato Gaúcho pode ser considerado para a seleção brasileira, hein? Vamos ficar de olho nisso, a ideia não é ruim. Eu acho que ele pode fazer um belo trabalho na seleção. Quem sabe alguém consegue ver isso também. O que vocês acham? Deixa essa opinião aí também, vou gostar de saber. Para encerrar o domingão, o Bragantino recebe o Cruzeiro. E logo aos 15 minutos do primeiro tempo, ele mesmo, Jonathan, vai lá e marca e faz o gol da vitória para o Bragantino em cima do Cruzeiro. Uma vitória muito importante para o Bragantino dentro de casa. Ele vai precisar de todos os pontos possíveis dentro de casa, porque o que vier de fora vai ser lucro. Ainda hoje, às 8 da noite, Bahia e Ceará, um jogão de bola para a gente conferir, terminando a quinta rodada do Brasileirão. E é isso por hoje, essa foi a quinta rodada do Brasileirão. Se você gostou, curte aí, se inscreve para dar aquela força no canal, compartilha com os amigos, aqueles que não viram os gols ou os que querem rever. E claro, deixe seu comentário, deixa aí sua opinião, algum destaque que eu não falei, que você achou, algum lance polêmico, qualquer coisa pode vir, pode falar que a gente vai estar respondendo. Até porque aqui a gente fala mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!